Isto é uma alegria estar convosco e com casa cheia. Faltam ainda preencher algumas cadeiras, mas temos esperança que os lugares, pelo menos estes, se ocupem. Dou boa noite a todos, a todas. Saúdo antes de mais, esta presença jovem de 4 turmas do Centro Qualifica de Alvalade, da Escola Secundária Padre António Vieira, acompanhados os alunos e alunas pela professora Sofia Barracha, Nádia Silva, Felicidade Lopes, Isabel Freitas. Dou também as boas-vindas a alunos da Católica que aqui estão. É uma cooperação entre a Associação de Juristas Católicos e a nossa comunidade da Capela do Rato, este ciclo de 4 conferências sobre a inteligência artificial avaliada em diferentes perspectivas. A ética, que foi a primeira conferência, em maio, se não me engano. Esta sobre a produção jurídica e a regulamentação de assuntos relacionados com a inteligência artificial, pelo querido amigo desta casa e de todos nós, professor Luís Barreto Xavier. Muito obrigado e bem-vindo, a casa é sua e é mesmo. E depois anunciaremos a continuação destas conferências, mais 2 ainda, sobre conflitos internacionais, inteligência artificial e medicina. Dou a palavra ao Dr. Pedro Vaz Pato para introduzir esta sessão. Obrigado. Boa noite. De facto, é com muito prazer que estou aqui e que vejo a sala cheia, não é? De facto, é um sintoma do interesse do tema, mas não só, também da vivacidade, do dinamismo desta comunidade que nos acolhe. Portanto, nós, a Associação de Juristas Católicos, temos muito prazer nesta colaboração que fazemos com a Capela do Rato, que se iniciou na conferência a que o Sr. Padre já se referiu. E devo dizer, portanto, eu faço parte da direção da Associação de Juristas Católicos, temos aqui a vice-presidente, a doutora Inês Quadros Fonseca, pode parecer presunção, mas acho que nós, de direção, fomos muito felizes na escolha dos oradores, quer a oradora da primeira conferência, quer também o orador de hoje. Ainda há pouco nós dizíamos que o professor Luís Barreto Xavier foi como pioneiro em relação ao estudo desta matéria, portanto, da ligação entre a inteligência artificial e a justiça. Leciona uma cadeira de Direito e Inteligência Artificial na Universidade Católica desde 2019. Hoje isto já é mais... Enfim, esta temática é abordada também noutros âmbitos. Por exemplo, eu colaborei durante um tempo na formação de magistrados, sei que também já faz parte da formação de magistrados, mas mais recentemente, portanto, não é assim tão antigo como isso. Portanto, o professor Luís Barreto Xavier também faz parte de um grupo de investigação no âmbito da Universidade Católica sobre este tema e também já foi premiado. O seu trabalho e o caráter inovador do seu trabalho já foi premiado internacionalmente por um prémio prestigiado do Financial Times. Há pouco chegámos à conclusão, já sabíamos que somos mais ou menos contemporâneos, portanto licenciámos-nos já há alguns anos. Na altura em que nos licenciámos não se falava propriamente nesta matéria nas faculdades de Direito. Depois, já algum tempo depois, quando eu, como há pouco vos disse, colaborava na formação de magistrados, e agora lembro-me disto, não é? A propósito da inteligência artificial e a propósito daquilo que pode ser a utilidade, mas também os limites da inteligência artificial no exercício da justiça. Quer dizer, será que nós vamos ser julgados por máquinas, não é a questão que se coloca? Eu lembro-me do exemplo que dava, quando com os meus formandos dava-lhes um exemplo que me parecia assim um bocadinho caricato, de uma entidade administrativa que seguia critérios matemáticos na fixação do montante das coimas, não é? Coimas ou multas, mais ou menos. E então o montante da coima dependia da área, mais ou menos, não é? Da área
de uma construção ilegal, não é? Portanto, e havia uma fórmula matemática para se apurar este montante. Mas eu dava este exemplo como um exemplo de que nestes âmbitos do exercício da justiça, as fórmulas matemáticas não são assim inteiramente corretas, porque como é que se vai avaliar a motivação, não é? A motivação da pessoa, que é algo importante no exercício da justiça. O que é que levou a pessoa a construir aquela casa clandestina? Pode ter sido a sua única casa, pode ter sido algo de supérfluo. Como é que se avalia o arrependimento da pessoa? Também isso é relevante quando se exerce esta justiça. Bom, isto é apenas umas considerações assim um pouco superficiais e breves para nos introduzir sobre este tema, não é? Até que ponto é que a inteligência artificial pode substituir as pessoas ou não pode substituir as pessoas. É isto sobre que o professor Luís Barreto Xavier certamente nos vai falar com toda a competência. Portanto, eu há bocadinho, quando falava do caráter pioneiro, até cheguei à conclusão, não é? Chegámos à conclusão que era pioneiro não só cá em Portugal, como também no estrangeiro, não é? Portanto, na altura em que a Universidade Católica começou a lecionar este tema, ainda poucas universidades o faziam, não? Também fora de Portugal. Portanto, é com muito gosto que nós temos connosco o professor Luís Barreto Xavier. Queremos agradecer-lhe a sua disponibilidade. Ele também já disse que tem uma agenda bastante preenchida com conferências sobre esta temática, o que também é revelador portanto, por um lado, o interesse que este tema está a despertar em muitos âmbitos, mas também da especialidade que ele tem, e por isso é convidado para falar em contextos muito diferentes. Então, dou-lhe a palavra. Boa noite a todos. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela Inês Quadros e na sua pessoa pela Associação de Juristas Católicos, naturalmente associada à Capela do Rato, que é, como disse o Padre António Martins, também a minha casa, e por isso estou muito feliz por estar aqui e ver tantas caras amigas e conhecidas. Agradeço a apresentação, obviamente muito desfocada, porque manifestamente exagerada e criadora de umas expectativas que são impossíveis de cumprir, pelo Dr. Pedro Vaz Pato, que agradeço muito. Portanto, as minhas palavras aqui vão ser bem mais simples e não as palavras de um especialista. E, portanto, também sei que nesta sessão temos uma audiência muito heterogénea de pessoas que provêm de diversos contextos, com diversos tipos de formação, e, portanto, eu tentarei não ser demasiado também técnico ou hermético, mas peço que me interrompam se estiver a dizer alguma coisa que não compreendam e careça de explicação. Então, a minha ideia para esta sessão seria falarmos um bocadinho sobre a inteligência artificial em relação com a justiça. Começaria por uma breve introdução sobre o papel que a inteligência artificial está já a ter na sociedade atual, sobre os riscos, no fundo, para lá dos benefícios que traz à nossa sociedade. Falaria depois sobre um pouco o modo como a justiça encara a inteligência artificial. Isto significa falar sobre a regulação da inteligência artificial e terminaria no final com umas palavras sobre o modo como a inteligência artificial pode auxiliar o trabalho de quem tem a justiça como ofício e, especialmente, como é que a inteligência artificial pode ajudar a advocacia e também a judicatura.
Estas imagens que aqui apresento de vez em quando são criadas naturalmente por inteligência artificial, facilmente através do ChatGPT, combinado com o DALL-E, mas na verdade a ideia é esta: nós podemos não ter presente quando nos levantamos até nos deitarmos, nós estamos a ser confrontados a cada minuto com algoritmos. Estamos com os nossos telemóveis, sem os quais já não vivemos, nós naturalmente somos bombardeados de informação pelas redes sociais, orientamos pelos Waze e Google Maps e escolhemos o sítio onde vamos jantar ou o tipo de produtos que adquirimos, muitas vezes também por algoritmos. Aquilo que vemos na televisão através de sistemas de streaming da Netflix ou que escutamos nas Spotifys são muito o resultado de sistemas de recomendação que são movidos a inteligência artificial. E neste slide encontram, no fundo, uma exemplificação de como também setores tão tradicionais como a agricultura estão a começar a receber impacto da inteligência artificial, mas noutros isso é bastante mais evidente, como serviços financeiros ou o campo da saúde. Gostava de evocar aqui que, nesta semana, 2 dos prémios Nobel que foram anunciados pelo Comitê Nobel foram, no fundo, atribuídos a cientistas ligados à inteligência artificial. Na verdade, o Prémio Nobel da Física foi atribuído a 2 pioneiros de uma das correntes da inteligência artificial, precisamente a corrente dominante hoje, corrente designada por aprendizagem automática ou machine learning, e mais especificamente dentro desta corrente, cientistas que no fundo estiveram na origem da criação das chamadas redes neuronais, um pouco uma forma de imitar um pouco o cérebro humano e as relações entre neurónios, no fundo pegar neste exemplo, pegar naquilo que se consegue aprender a partir do cérebro para atingir determinado tipo de resultados nesta tecnologia. E, portanto, o Prémio Nobel de Física foi para estes 2 cientistas, enquanto o Prémio Nobel da Química foi atribuído a 2 cientistas que utilizam a inteligência artificial para o estudo e a descoberta da estrutura de proteínas e, portanto, a criação até de novas proteínas. Isto significa, no fundo, que o Comitê Nobel, esta semana, de um lado, premia quem desenvolve, digamos, sistemas de inteligência artificial e também quem utiliza esses sistemas para criar novo conhecimento. Eu diria que há muitas razões para nós percebermos o impacto que têm os sistemas de inteligência artificial nos dias de hoje. Uma delas tem que ver com a velocidade a que estes sistemas trabalham. Quem utiliza sistemas que hoje são banalíssimos, como o ChatGPT e os outros sistemas chamados de inteligência artificial generativa, percebe a rapidez com que as respostas são dadas. E, portanto, a velocidade com que hoje é possível atingir certos resultados só tem paralelo na velocidade com que a tecnologia está a evoluir. Na verdade, esta velocidade leva a que em 30 de novembro de 2022 nós tínhamos assistido ao lançamento público do ChatGPT e
menos de 2 anos depois, parece que já estamos num mundo completamente diferente, um mundo em que a tal inteligência artificial generativa, ou seja, aquela que é suscetível de criar conteúdo novo, ou aparentemente novo, parece estar, de facto, no pensamento dos decisores políticos, da opinião pública e, naturalmente, dos investigadores. Este é um tema que, naturalmente, tem implicações geoestratégicas, porque quem dominar estas tecnologias, quem as souber utilizar, quem as, de alguma maneira, massificar, vai ter, digamos, vantagem na concorrência, digamos, mundial. E, na verdade, aqui, nós, Europa, nós, União Europeia, estamos, de alguma maneira, atrás de outras duas potências, que são os Estados Unidos e a China, o que nós conseguimos confirmar, desde logo, pela circunstância de que hoje as grandes empresas mundiais são as grandes empresas tecnológicas, são empresas que têm na sua base modelos de negócio que assentam precisamente nos algoritmos, assentam na recolha de dados, na comercialização de dados, na utilização de dados. Este é um conjunto de tecnologias que, no fundo, são tecnologias digitais, não estão localizadas em nenhum território, são, por isso, deslocalizadas, cujos atores principais, estas grandes empresas tecnológicas, no fundo, são dotadas de um poder que, porventura, é equiparável ao de um governo nacional, na medida em que elas influenciam a vida das pessoas, podem ter uma influência enorme na construção da opinião pública ou até na desinformação da opinião pública. E, portanto, é um poder que se encontra nas mãos de organizações que podem ser mais ou menos bem geridas, podem ser mais ou menos bem orientadas e podem, por isso, também fazer muito bem ou muito mal. Pela própria natureza da tecnologia dominante de inteligência artificial, nós podemos perceber que há aqui um fator de opacidade, ou seja, de falta de explicação ou de explicabilidade destes mesmos sistemas. A razão desta opacidade é técnica, e eu não quero amassá-los com ela, mas, na verdade, o que se passa é que estes sistemas, aqueles que, no fundo, resultam deste ramo de aprendizagem automática, assentam, no fundo, numa quantidade muito grande de dados, e é através desses dados, de exemplos importantes, no fundo, de elementos estatísticos, que os resultados são construídos. Isto significa que mesmo os programadores não têm a capacidade de prever exatamente qual vai ser o resultado. E, portanto, há aqui um efeito de caixa negra, ou black box, destes sistemas, em que aquilo que nós introduzimos na máquina não nos indica exatamente aquilo que vai ser o resultado que vai ser obtido. Tudo isto, naturalmente, causa risco. E esse risco, de facto, resulta de um conjunto de fatores que nós vamos ver a seguir, mas antes disso eu gostava de lhes transmitir apenas o seguinte, é que nós hoje, em 2024, estamos num tempo em que se fala muito da inteligência artificial e, como foi referido, há uma ânsia grande por se perceber melhor, debater melhor, percebermos quais são os impactos deste tipo de tecnologias. Isto é assim em função, ou porque, por um lado, foi possível, do ponto de vista tecnológico, assistirmos a um aumento muito grande de capacidade computacional. Ou seja, todos os anos temos computadores mais potentes, computadores capazes de processar mais informação mais rapidamente.
Por outro lado, dado que estes sistemas se alimentam com dados, a verdade é que a produção de dados tem aumentado de uma forma também exponencial. Esses dados, no fundo, são a informação que nós, enquanto pessoas, geramos na nossa vida, na nossa interação com dispositivos digitais, e é também informação que é captada, ou seja, há dados que são pessoais ou não pessoais, todos eles são importantes para a realização das finalidades destes sistemas. E, portanto, é desta evolução que, no fundo, registra um aumento da capacidade computacional brutal, um aumento da produção de dados e da utilização desses dados, e depois um investimento muito grande no aperfeiçoamento dos algoritmos e, portanto, na capacidade dos sistemas para atingirem determinados objetivos. Todo este triângulo, digamos assim, de fatores leva-nos à situação em que nós hoje temos a inteligência artificial como um tema, de facto, central da nossa sociedade. Mas, de facto, a inteligência artificial não começou ontem, nem começou em 30 de dezembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT. Ela nasce a partir dos anos 40, 50, com Alan Turing e muitos outros, e ao longo destas décadas teve momentos de euforia em que se julgava que tudo se ia resolver em pouco tempo. Num verão seria possível resolver os grandes problemas da humanidade, e houve depois períodos de desânimo, períodos designados como de invernos da inteligência artificial, em que parece que, afinal, nada era possível. A verdade é que nós assistimos a uma aceleração nos últimos anos, aceleração que se acentuou, diria eu, na última década, em que, de alguma maneira, nós tivemos, digamos, momentos-chave nesta evolução. Por exemplo, o momento em que o grande campeão de xadrez, Kasparov, é derrotado, o momento em que o grande campeão de Go é derrotado, e temos, então, finalmente, já nos anos 2020, a inteligência artificial capaz não apenas de fazer o que fazia até aí, que era, no fundo, realizar sistemas de recomendação, sistemas de decisão, mas passou, no fundo, a ter sistemas de geração de novos conteúdos. Ou seja, de texto novo, de imagens, de vídeos, ou de uma combinação de código mesmo, de computador, ou de uma combinação destas realidades. E, portanto, nós hoje temos, com a maior das facilidades, a possibilidade de criar um vídeo com uma pessoa que não existe, a falar a linguagem, a língua que nós quisermos no mundo, da forma mais realista possível. Ou seja, temos aqui também uma capacidade de realizar as chamadas falsificações profundas, ou deepfakes, em que também é possível, no fundo, colocar nas mãos, aliás, na voz de uma pessoa conhecida, algo que ela nunca disse. E, portanto, vemos um tempo em que distinguir a verdade da mentira se torna cada vez mais difícil. Mas, de facto, convém ter presente, antes de avançarmos, que realmente a inteligência artificial não é uma coisa, ou não é uma tecnologia. Ela resulta, ou é um conjunto de tecnologias, muitas das quais são articuladas entre si, e que, em todo caso, são, nessa articulação, suscetíveis, de facto, de obter resultados que seriam inimagináveis talvez há uma ou duas décadas. De facto, aqui também importa realmente sublinhar que o ramo dominante e aquele que tem conhecido a maior evolução é o ramo da tal aprendizagem automática, machine learning, que
cujo desenvolvimento através da aprendizagem profunda e das redes neuronais é que veio dar origem precisamente a este novo Prémio Nobel. De facto, em 2022 as coisas alteraram-se com esta inteligência artificial generativa a chegar, enfim, à casa de toda a gente, a mudar o modo, por exemplo, como nós que ensinamos olhamos para a avaliação. Quer dizer, hoje um paper que nos seja entregue, um trabalho, um ensaio que nos seja entregue, nós suspeitamos que em grande medida terá sido feito já por um destes sistemas e, portanto, por outro lado, ou seja, o ensino vai certamente ser muito afetado, para bem e para mal, mas esse não é o meu tema. Este é apenas um exemplo de uma imagem que eu também criei, pedi para criar uma imagem à maneira do Salvador Dalí e ele inventou esta imagem, mas isto para mostrar que há coisas que estes sistemas fazem que nós poderíamos pensar que de facto seriam impossíveis. Em compensação, o ChatGPT, que já vem na versão 4o, tem dificuldade em fazer algumas coisas. Eu perguntei-lhe, por exemplo, quantas letras I tem a palavra inteligência artificial. Ora bem, então aqui está a contagem. 1, 2, 3, 4, tem 4 Is. Existem 4 letras Is. Agora, se conseguirem contar os Is de inteligência artificial, não são 4. Quantos é que são, já agora? Não. Quantos são? São 6, não é? São 6. Pronto. Mas o ChatGPT diz que são 4. Ou melhor, disse que são 4 desta vez que eu lhe perguntei. Mas quando eu perguntei a seguir, disse sim, está errado, disse eu. E respondeu, tens razão, peço desculpa pela confusão anterior. Então vamos lá fazer a contagem correta. Tem 3 letras. E, portanto, a seguir ele diz que tem 3 letras. Portanto, aquilo que... e pede sempre imensa desculpa pelos erros anteriores. O que é que isto nos mostra? Isto mostra-nos que um sistema que é capaz de criar textos que aparentemente são extraordinariamente bem escritos, em qualquer língua, imagens à maneira do Dalí ou de outro qualquer, é também incapaz de fazer uma soma de letras I numa expressão de 2 palavras. Ou seja, isto significa o quê? Isto mostra-nos também os limites destas tecnologias. Mostra-nos que, no fundo, nós antropomorfizamos, no fundo, os ChatGPTs, falamos como se fosse uma pessoa. Não é uma pessoa. Ele não pensa, não tem consciência, não tem razão, não é inteligente. Ou seja, não há aquilo a que nós chamamos de inteligência artificial, não é senão uma tecnologia que tem resultados que anteriormente eram desenvolvidos por quem tinha inteligência. E, portanto, não é verdadeiramente inteligente. Agora, isto não significa que desta tecnologia, que é extremamente poderosa, mas que também tem muitos limites, não haja riscos. E há, de facto, aqui muitos riscos. Há aqui muitos riscos que são disseminados e criados, ou melhor, que são criados pela disseminação da inteligência artificial. Riscos, por exemplo, para a privacidade. Porque o mundo que nós vivemos, que é o mundo, no fundo, das redes sociais, dos motores de busca, como a Google, dos telemóveis ou das vias verdes, é um mundo, naturalmente, em que a nossa interação com os outros é vigiada constantemente por estas plataformas. É, portanto, um mundo onde a recolha desta informação, a recolha dos nossos dados, consentida ou não consentida, alimenta verdadeiramente estes sistemas. E é por isso é que estas empresas se tornam extremamente valiosas, porque, no fundo,
utilizam estes dados que recolhem para melhorarem a oferta de serviços que realizam, mas, sobretudo, utilizam-na para prenderem a nossa atenção a estas plataformas, para nos conhecerem melhor e para selecionarem aquilo a que nos vão expor e, sobretudo, servem também desses dados para comercializarem para terceiros, para que terceiros possam depois também utilizar estes dados. E, portanto, temos, digamos, um sistema qualificado como de capitalismo de vigilância. Este é um dos riscos, realmente, que nós temos. É um risco, mais do que um risco, eu diria, é uma realidade. Um segundo risco tem que ver com a liberdade, ou seja, quando nós não conseguimos distinguir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, quando nós somos objeto de tentativas, digamos, de manipulação, em especial a manipulação dos mais fracos, das crianças, dos mais idosos, dos portadores de deficiência, é a liberdade que está em causa através também dos algoritmos. É também a democracia, na medida em que a democracia implica um espaço público informado, implica também uma capacidade de apreciação crítica que parte necessariamente de visões contrapostas sobre a sociedade, alguma complexidade que a sociedade tem, até no plano da opinião, mas estes sistemas incentivam, de alguma maneira, ou o efeito bolha, permitem ou até incentivam, de alguma maneira, o caráter viral da desinformação, porque um facto bombástico, não verdadeiro, vai circular muito mais facilmente do que um facto real que é banal. Portanto, a democracia dificilmente sobrevive quando estes riscos não são circunscritos. Há riscos também para a igualdade, na medida em que estes sistemas assentam nos tais dados com que são alimentados, e esses dados são muitas vezes oriundos da realidade, e a realidade não é uma realidade de justiça, necessariamente. Ou seja, quando a realidade é injusta, estes sistemas, de alguma maneira, perpetuam essa injustiça, perpetuam a discriminação e acentuam, no fundo, esse risco. Assim como há um risco para a igualdade daqueles sistemas, como existem na China, de classificação social das pessoas em função da vigilância a que elas estão constantemente submetidas. Ou seja, na China existem, como saberão, existe um sistema de vigilância eletrónica, por um lado de reconhecimento facial nos espaços públicos, por outro lado, naturalmente, há um conjunto de apps a que as pessoas acedem, onde basicamente toda a sua vida é realizada, desde as compras até aos contactos sociais, e tudo isto é vigiado algoritmicamente, o que leva a que aqueles cidadãos que se comportam de acordo com a lei e, sobretudo, de acordo com as opiniões corretas, que são as do regime, têm acesso a certos bens e a certo grau de liberdade. Aqueles que pisam o risco, de alguma maneira, têm ou sofrem as consequências, designadamente na impossibilidade de terem um passaporte ou adquirirem certo tipo de bens, etc. Há riscos para a segurança que resultam, quer de ciberataques, quando a informação é muito valiosa, quando a nossa vida, no fundo, depende de sistemas de infraestruturas que são críticas, os ciberataques podem ter efeitos brutais. Pensemos num hospital ou numa escola. E para não falar na ciberguerra, mas sobre isso nós teremos a próxima sessão do nosso ciclo. Outra das grandes questões, naturalmente, é
do trabalho, os riscos para o trabalho humano. E, portanto, aquilo que sabemos é que há muitas tarefas vão ser transformadas. O modo como o trabalho humano é realizado vai ser afetado no sentido da sua transformação. Aquilo que nos é vendido é que a inteligência artificial vai ser uma espécie de auxiliar, de instrumento que está ao nosso lado para nos ajudar a desempenhar melhor as nossas tarefas. E isso é assim, muitas vezes, na verdade. Não devemos ter medo disso. Mas também temos de ser realistas e de perceber que, de facto, há muitas tarefas que, pura e simplesmente, vão desaparecer, não vão ser necessárias. Pelo desaparecimento dessas tarefas, vão desaparecer também muitos postos de trabalho. Dir-se-á, e eu digo também, há também novas profissões que estão a surgir. Há profissões que não existiam há uns anos e que hoje em dia existem, e não apenas existem, mas continuam a desenvolver-se e a ampliar-se. Mas aqui temos duas questões. Uma primeira é saber qual é o balanço entre os postos de trabalho que se perdem e aqueles que se ganham. De facto, há muitos estudos sobre estes temas. A maior parte dos estudos aponta no sentido de o balanço ser negativo. Nem todos. O segundo problema é este, é que dificilmente uma pessoa que toda a sua vida foi um operário não qualificado, um motorista de táxi ou um trabalhador rural não qualificado, dificilmente vai ser um cientista de dados, vai ser um analista financeiro ou vai ser um professor de engenharia informática. E, portanto, estes riscos estão lá e a sociedade vai, de facto, a ser afetada e há uma geração, provavelmente, ou mais do que uma geração, que vai ter um problema social bastante grave. E depois, naturalmente, há riscos que têm que ver com ou a má utilização destes sistemas, que provoca danos, ou a utilização de sistemas que, em si mesmos, são defeituosos. E, portanto, aqui nós somos confrontados aqui se calhar com duas visões alternativas sobre estes temas. Uma das visões é, eu diria, a visão catastrofista ou apocalíptica, como a de Yuval Noah Harari, agora no seu último livro, que refere o seguinte: sendo-lhe dado mau uso, a inteligência artificial poderá extinguir não só o nosso domínio na Terra, mas também a consciência, tornando-se o universo um reino de trevas. Depois temos do outro lado uma visão oposta, e aqui exemplificada por uma declaração do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, a empresa que desenvolve o ChatGPT. Ele diz que acredita que o futuro vai ser tão brilhante que ninguém lhe pode fazer justiça tentando escrever sobre isso agora. E que a característica definidora da era da inteligência artificial será a prosperidade maciça. Bom, portanto, temos aqui duas visões, como veem, absolutamente contrárias. Evidentemente, não vou avançar já sobre qual será a visão mais correta. Eu diria que nenhuma delas, para falar com toda a franqueza. Acho que não vamos viver na era da prosperidade maciça, mas também não estamos ainda à beira do apocalipse. Mas aquilo que temos de fazer, no fundo, é controlar os riscos. É, no fundo, tentar extrair os benefícios que os sistemas de inteligência artificial podem dar e controlar os riscos. E esse controle dos riscos cabe em grande medida ao direito. E aqui, de facto, nós temos diferentes perspectivas. Os Estados Unidos, tradicionalmente, são muito permissivos relativamente ao desenvolvimento da tecnologia.
A China tem uma perspectiva estatista e de controle dos cidadãos e, portanto, a tecnologia não é apenas um instrumento de criação de riqueza, sem dúvida, mas é também um instrumento de vigilância ativa dos cidadãos. E a União Europeia tem olhado, no fundo, para a tecnologia, para a inteligência artificial, no sentido de a regular para atingir determinados objetivos. Proibir práticas inadmissíveis, minimizar riscos, proporcionar segurança jurídica e, entre outros aspectos, proteger direitos humanos, não deixando de incentivar a inovação. E então nós, em julho deste ano, tivemos a publicação no Jornal Oficial da União Europeia deste novo regulamento sobre a inteligência artificial, o primeiro ato legislativo transversal sobre a inteligência artificial no mundo e que demorou, no fundo, 3 anos a ser conseguido, entre 2021 e 2024, e que entre uma data e a outra foi fortemente alterado, não apenas por contributos muito diversificados que foi recebendo, mas também pela necessidade de nele incorporar a evolução tecnológica, que entretanto ocorreu, designadamente através da tal inteligência artificial generativa. Ora, a lógica do regulamento é precisamente a de não regular propriamente a tecnologia enquanto tal, mas regular os usos da tecnologia em função do risco que esses usos encerram. E aqui, enfim, se calhar não vou entrar aqui em aspectos um bocadinho mais técnicos, como a definição do próprio sistema de inteligência artificial. É uma definição, digamos, normativa, no sentido de que não há um consenso na comunidade científica sobre o que seja um sistema de inteligência artificial. Portanto, há muitas noções, muitos conceitos diferentes, mas naturalmente para sabermos aquilo que está a ser regulado, a União Europeia teve que encontrar uma definição e ela foi variando ao longo do tempo. Em 3 anos tivemos N definições e a definição que acabou por vingar apresenta já a capacidade de nela incorporar a própria inteligência artificial que gera conteúdos, e aparecem aqui conteúdos. Ora bem, qual é a classificação de riscos que está na base destas novas regras? No fundo, há aqui uma espécie de pirâmide que, no fundo, vem estabelecer que há certo tipo de utilizações da inteligência artificial que não é admitida, porque, no fundo, viola, e, portanto, são os usos proibidos. Depois temos usos de risco elevado, risco limitado e risco mínimo. Muito rapidamente, esta tal pirâmide, no fundo, vem dizer que há certas utilizações que, precisamente por serem violadoras ou potencialmente violadoras de direitos fundamentais e dos valores fundamentais, não são aceitáveis no espaço europeu. Seguidamente, e esse é o aspecto mais importante do regulamento sobre a inteligência artificial, temos um conjunto de usos ou utilizações que, não sendo proibidas, são consideradas de risco elevado. E são de risco elevado ou por se integrarem em determinadas atividades, áreas ou setores, como, por exemplo, o setor da educação, o setor da saúde, ou o acesso a bens fundamentais, ou por estarem, no fundo, associadas a produtos abrangidos por regulamentações de segurança na União Europeia. Por exemplo, se calhar aqui não vou agora desenvolver, porque vejo que estou a avançar, se calhar não tão rapidamente quanto desejável. Depois, em certos casos, só temos um risco de confusão das pessoas, não saberem que estão a interagir com uma máquina, quando nós temos os chamados chatbots, ou temos as deepfakes, no fundo, quando fazemos uma chamada telefónica para uma determinada empresa e nos atende uma voz
que nos parece artificial e é mesmo artificial, a tecnologia está a evoluir tão rapidamente que daqui a pouco tempo nós não vamos ser capazes de perceber realmente, nem à primeira nem à segunda, que não é uma pessoa que está do outro lado. E, portanto, há aqui uma obrigação de transparência. As organizações públicas e privadas vão ter de indicar que as pessoas estão a interagir não com uma outra pessoa, mas com uma máquina. E, naturalmente, nestes sistemas também são regulados os modelos de finalidade geral, ou seja, aqueles que estão na base da inteligência artificial generativa. Então, rapidamente, nós encontramos como usos proibidos a exploração de vulnerabilidades das pessoas, os tais sistemas de classificação social geral, sistemas de previsão de cometimento de crimes com base em perfis, e aqui, no fundo, este uso proibido é um uso que é admitido nos Estados Unidos, por exemplo, através do sistema Compass, que é um sistema algorítmico para prever a probabilidade de reincidência nos condenados e que muitos estudos científicos têm mostrado que é um sistema que perpetua, digamos, a discriminação. Várias espécies de categorização biométrica, entre outros usos. Depois, de facto, aqui a zona mais importante do regulamento está nos usos de alto risco. E nesses usos de alto risco, na verdade, que são, por exemplo, usos na área da administração da justiça, e é aqui que nos interessa em especial para o nosso tema, a área das migrações, do asilo, da aplicação da lei, da educação, domínio laboral, entre outros, acesso a serviços públicos essenciais. Em todas estas áreas nós temos, no fundo, uma classificação de alto risco. Isto significa o quê? Significa que quem desenvolve estes sistemas e quem os utiliza para fins profissionais está obrigado a apresentar um conjunto de requisitos, um conjunto de condições para pôr em atuação estes sistemas e também há um conjunto de obrigações para quem utiliza estes sistemas. É aqui uma bateria, se quiserem, de obrigações, pesada para as organizações, públicas ou privadas, mas que é entendida como necessária para minimizar os tais riscos que a inteligência artificial encerra. Já, pelo contrário, aqueles sistemas que são suscetíveis de confundir as pessoas são submetidos apenas a uma obrigação de transparência. Pelo contrário, os modelos de finalidade geral, que é a designação em português das General Purpose Models, são objeto também de um conjunto de obrigações. Tempera-se, de alguma maneira, estas obrigações, estes requisitos, com algumas medidas de apoio à inovação. Portanto, há uma tentativa de contrabalançar estas regras que são pesadas para contrabalançar estas medidas com alguma tentativa de apoiar a inovação, apoiar as empresas que se dedicam à investigação e ao desenvolvimento nesta área. E agora, portanto, no fundo, acabei a segunda parte e agora vou para a terceira. Estou a ver que já estou aqui com pouco tempo. E aqui, basicamente, a ideia agora é refletir um bocadinho convosco sobre o que é que a inteligência artificial vem trazer à área da justiça. E aqui centraria a minha atenção em dois setores, o setor da advocacia, de um lado, e o setor e a área dos tribunais, por outro. E aqui começaria por dizer o seguinte: desde há alguns anos há um autor que é o Richard Susskind, que tem refletido muito sobre estes temas e que
digamos, jovens estudantes de Direito que aqui encontram, que aqui vêm, eu aconselho a leitura deste livro porque nos abre muito a cabeça e a visão sobre as transformações que neste momento nós encontramos na advocacia. E a ideia que ele tem, ele é um visionário que vê o mundo futuro como um mundo de tribunais online, de mercados liberalizados, de modos de produção, digamos, de serviços jurídicos muito diferente da advocacia tradicional, de startups disruptivas entrarem no mercado jurídico, de formação através de realidade virtual e de um conjunto novo de postos de trabalho nestas áreas. E este livro, este livro, que já vai na sua terceira edição, do ano passado, é um bocadinho uma introdução a este mundo em que, de facto, a ideia da advocacia romântica é afastada e em que também a ideia, digamos, das grandes sociedades de advogados como modelo único de advocacia mais sofisticada também está, de alguma maneira, em crise. A verdade é que hoje o que nós temos é milhares, literalmente, de empresas a entrarem nesta área da tecnologia jurídica. E aqui, se forem à página da Universidade de Stanford, e mais especificamente à Faculdade de Direito da Universidade de Stanford, se forem procurar este índice de tecnologia jurídica, encontram, ao dia de hoje, de 2.583 empresas que foram inventariadas por esta universidade. E devo dizer que é uma lista muito incompleta porque é muito baseada no mercado anglo-saxónico. Não conta, por exemplo, com o mercado brasileiro, que tem centenas de empresas, nem com o mercado português, que tem talvez duas dezenas. O que nós sabemos é que estes sistemas de inteligência artificial estão a ser introduzidos na prática jurídica das sociedades de advogados, começando naturalmente pelas sociedades anglo-saxónicas, que estão mais desenvolvidas, mas entrando progressivamente em outras sociedades de advogados, por exemplo, na Europa continental e designadamente em Portugal, através de sistemas que são capazes de fazer muitas coisas. Desde gestão do risco até análise de documentos, gestão de contratos, geração de documentos, processamento de informação, pesquisa jurídica, até análise preditiva daquilo que poderão ser as decisões judiciais, a construção, no fundo, de textos que podem ser petições ou peças processuais, para lá de coisas mais banais como gestão de informação e de conhecimento no seio das sociedades de advogados. Este slide dificilmente conseguirá ser lido, sobretudo pelas pessoas que estão daqueles lados, mas tem um inventário relativamente genérico que foi feito para a jurisdição alemã pela Universidade Técnica de Munique. Um destes sistemas, porventura um dos mais desenvolvidos, ou melhor, certamente um dos mais desenvolvidos, é o Harvey, baseado numa personagem de uma série da Netflix, e que basicamente consegue ter associa no fundo, na base, grandes modelos de linguagem como o ChatGPT, mas depois vai ser treinado com volumes muito grandes de dados da área jurídica. Ou seja, é retreinado através da inserção de jurisprudência, de doutrina, de muita informação legislativa
proveniente de muitas jurisdições que estão livremente acessíveis na internet. Isto o que é que permite? Permite, no fundo, reduzir a margem de erro que é inerente a esta tecnologia. Quando eu lhes dei há pouco o exemplo do número de letras I de inteligência artificial, basicamente queria mostrar-lhes que esta tecnologia não é infalível. Esta tecnologia é eminentemente falível. Isto significa o quê? Significa que, mesmo relativamente àquilo que ela promete fazer, nós temos de ter a consciência de que os resultados não são 100% fiáveis. Isto significa... Agora, há sistemas que vão reduzir, através de diferentes vias, vão tentar reduzir aquilo que nós chamamos habitualmente as alucinações do sistema. As alucinações acontecem precisamente quando o sistema não sabe, mas ele nunca assume que não sabe, ou normalmente não assume que não sabe. Inventa. Quando não sabe, inventa. E ainda há dias ouvia uma comunicação do Presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que contava que perguntou a um destes sistemas quais eram as decisões judiciais mais importantes num determinado domínio, e o sistema deu 13 decisões e nenhuma delas era real, eram todas inventadas. E, portanto, isto significa que nós estamos a começar, de facto, estamos ainda no começo, isto vai continuar a evoluir, mas na minha perspectiva, e eu não sou um cientista da computação, embora tenha lido algumas coisas, ou melhor, tenho lido muito do que se tem escrito ultimamente sobre estes temas, e a minha convicção é de que, a não ser que haja um salto tecnológico que neste momento não é previsível, o sistema vai continuar a ser falível, a percentagem de erros, de alucinações, vai continuar a diminuir, porque está a haver um investimento muito grande, a capacidade computacional vai aumentando também os dados com que as máquinas são alimentadas e a tecnologia, e as novas técnicas para reduzir as alucinações, REG e outras coisas com siglas pouco pronunciáveis, vão sendo feitas para que esta probabilidade seja menor, mas a probabilidade existe e é inerente à tecnologia porque, mais uma vez, repito, estes sistemas não são, de facto, inteligentes. No Brasil, como lhes digo, é um país que está muito desenvolvido nestes temas, e os tribunais no Brasil estão cada vez mais a ser apoiados também com sistemas de inteligência artificial. Existe um que já tem uma série de anos e uma série de anos de experiência, o sistema Victor, que ajuda o Supremo Tribunal Federal Brasileiro a filtrar recursos de repercussão geral. E, portanto, através deste sistema de machine learning, permite fazer essa filtragem. Há muitas outras experiências a serem feitas, quer no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, quer em vários outros tribunais, e ativamente o Conselho Nacional de Justiça está a trabalhar nestes temas. No Reino Unido há também muito trabalho a ser feito relativamente à inteligência artificial nos tribunais. Na Austrália, a mesma coisa. E aqui, neste slide, a última frase diz o seguinte: estas alterações criam um quadro no qual o juiz inteligência artificial pode ser, digamos, construído. Não sei, vamos ver. Por outro lado, no âmbito da arbitragem e da mediação, também há utilização destes sistemas e nós temos, muitas vezes, orientações para participantes na arbitragem em que há orientações que visam evitar um conjunto de riscos
de utilização destes sistemas na arbitragem. Ora bem, eu perguntei, e foi o último slide que eu fiz, perguntei ao ChatGPT, numa versão que é o 0.1 Preview, que está construído de maneira que nós pensemos que ele está a pensar, e aqui, se lerem aqui, está aqui, thought for 12 seconds, ou seja, parece que pensou, esteve a pensar durante 12 segundos. Não, esteve a processar a informação durante 12 segundos, não esteve a pensar. Mas, diz o seguinte, no futuro próximo, é improvável que os juízes sejam completamente substituídos por inteligência artificial. Embora a inteligência artificial esteja a avançar rapidamente e já seja utilizada para auxiliar em diversas tarefas jurídicas, como a análise de documentos, a previsão dos resultados de casos, a função de um juiz envolve mais do que a mera aplicação mecânica da lei. E depois tem várias coisas, eu só pus a primeira, não cabia no slide. Complexidade das decisões judiciais. Os juízes precisam de interpretar leis, avaliar provas, considerar fatores humanos e sociais que são difíceis de quantificar ou programar num algoritmo. As decisões judiciais muitas vezes requerem empatia, compreensão cultural e ética, aspectos em que a IA ainda é limitada. E agora poderão todos dizer, mas afinal o sistema compreendeu isto. E a minha resposta é não. O sistema encontrou textos que foram escritos por pessoas que compreenderam isto. E, portanto, com isto termino e agradeço a vossa atenção. E estaria à disposição para alguma pergunta. E peço desculpa de me ter alongado um bocadinho. Eu queria só fazer uma observação em relação àquela hipótese de decidir de acordo com perfis, não é? Realmente não podemos ignorar que os antecedentes criminais têm alguma influência quando se toma uma decisão sobre prender, não prender, dar liberdade condicional, não dar liberdade condicional. Mas há situações, quer dizer, mas isso impedir-nos-ia de acreditar que uma pessoa verdadeiramente pode mudar, não é? E às vezes acreditamos nisso, às vezes também somos enganados, mas isso faz parte. Quer dizer, eu prefiro que seja assim, que seja assim do que estar a decidir de acordo com os tais perfis, quer dizer, com essa incapacidade da pessoa mudar. É apenas uma referência. Só um comentário em relação a isso, ou seja, essa decisão está a referir-se ao sistema americano do compasso. Em bom rigor, ele não põe em causa a possibilidade da pessoa se regenerar, ou aquilo que de alguma maneira fundamenta essas decisões é basicamente uma estatística do tipo de pessoas que cometeu aqueles crimes. E para sermos totalmente transparentes, o sistema é enviesado relativamente à população negra proveniente de determinadas zonas dos Estados Unidos. Porquê é que é assim? Porque, de facto, se formos olhar para a população prisional nos Estados Unidos, é desproporcionadamente povoada por pessoas com essas características, o que significa e é também a razão pela qual se entende que é menos seguro colocar em liberdade condicional estas pessoas. Eu acho que não tem tanto a ver com a possibilidade pessoal de regeneração, mas, se quiser, com a regeneração de uma categoria de pessoas. Boa noite.
Obrigada, muito obrigada pela exposição. Foi muito completa, desde uma perspectiva histórica até ao ponto atual. Eu vou só pedir-me um complementozinho ao que já referiu quanto ao regulamento. Assim, já há uns anos que acompanho esta matéria, até pelas respostas, mas não só. E a propósito das alucinações, lembro-me que há coisa de 1 ano e meio, acompanhei com interesse um caso na América de um advogado que, num processo que envolvia jurisprudência, ou melhor, jurisdição internacional entre a América e... Um caso que tinha a ver com uma matéria de aviação, direito internacional entre a América e a Austrália, e o advogado de uma das partes, inocentemente, assumimos nós, portanto, estando num sistema jurídico muito baseado nos precedentes, não é, anglo-saxónico, recorreu à inteligência artificial para obter informação sobre os precedentes e a informação artificial ofereceu-lhes, claro, lindamente, completamente inventados. Isto depois com o advogado da outra parte. Os advogados da outra parte não encontravam aqueles casos, aquelas decisões, o juiz também não, e o advogado que tinha apresentado isso, é verdade que ele devia ter tido cuidado de confirmar, mas ele confiou e isso teve consequências. Estou a dizer isto porque eu sei que sabe, mas há quem não saiba. Houve consequências sérias até a nível disciplinar, deontológico, para aquele advogado. E isto, sem querer seguir pela perspectiva da visão catastrofista, nem da visão completamente cor-de-rosa, porque in medio virtus est, não é? Faz-me pensar que a inteligência artificial, e que também já li há pouco tempo, quanto mais sofisticada, mais maliciosa é, porque não tem ética. E faz-me pensar também que o recente regulamento da União Europeia, ao definir aquela pirâmide que tem a ver com os níveis de risco, está a assumir, e eu penso corretamente, que não é à inteligência artificial que compete ter ética, mas sim àqueles que a usam. Eu peço desculpa de estar a ser demasiado longa para uma pergunta, mas é assim, gostava, se calhar, se pudessem desenvolver um bocadinho mais sobre esse tema, a perspectiva e medidas concretas que o regulamento propõe, sem querer ser demasiado inacessível para os não-juristas, mas... Muito bem. Obrigada. Sim, eu acho que a sua observação sobre o advogado americano é muito pertinente, sobretudo porque nos permite, e me permite também, se calhar, tirar uma conclusão daquilo que eu disse a propósito das alucinações, e que é esta. Estes sistemas, o ChatGPT, o Gemini, todos esses outros estão a ser desenvolvidos por várias empresas e há uma concorrência grande para ver qual é que é o modelo mais potente, que tem resultados melhores, mas tem de ser usado para aquilo que consegue fazer e não para aquilo que não consegue fazer. Parece que eu estou a dizer aqui uma banalidade, mas não é tão banalidade quanto isso. Ou seja, as pessoas pensam que o ChatGPT tem resposta para tudo e não tem. Não tem. E pode ser muito útil em muitas coisas, mas nós não podemos confiar no ChatGPT para obter informação fidedigna. Não é para isso que ele serve. E, portanto, esse advogado americano, obviamente, é um caso muito falado e discutido, precisamente porque exemplifica os limites da tecnologia. E, portanto, aqui é uma das cautelas que eu acho que todos temos que ter quando utilizamos estas ferramentas, é perceber os seus limites. Esta é uma das cautelas. Já agora uma outra cautela também que tem que ver com o facto de que nós, quando fazemos as perguntas, estamos também a dar informação sobre nós próprios. E quando caímos na tentação de colocar textos inteiros dentro de um sistema destes, e se nesses textos há identificação de pessoas certas e determinadas, nós estamos a alimentar o sistema e isto pode sair nas respostas a outras questões e, portanto, há aqui uma informação que está a ser dada. Ou seja, nunca deve ser colocada informação confidencial nestes sistemas. Há, em todo caso, neste momento, hoje já há uma possibilidade das pessoas optarem por não ser utilizada essa informação, mas eu confesso, confio muito mais no Padre António Martins do que no Sam Altman da OpenAI. E, portanto, não ficaria muito seguro com isso. Quanto à sua segunda questão,
todo o regulamento de inteligência artificial foi construído com base em princípios éticos. Ou seja, é uma consagração, é uma consagração possível, não é a única possível, mas é uma consagração precisamente desse conjunto de princípios éticos que foram pensados e desenvolvidos até pela Comissão de Alto Nível da Comissão Europeia que avançou para esse desenho, mas depois não cabe ao regulamento propriamente impor que as pessoas sejam éticas. Aquilo que o regulamento estabelece é a tal pirâmide de risco e obrigações. Obrigações que, naturalmente, vão tentar minimizar a violação de direitos fundamentais, vão tentar minimizar que os sistemas sejam utilizados em violação dos valores fundamentais da própria União Europeia, mas se as pessoas na sua vida não se comportarem de forma ética, podem utilizar a inteligência artificial, como podem utilizar este copo para lançar para cima da cabeça de alguém, ou outro qualquer meio. Ou seja, não cabe ao direito, nem cabe à lei, impor, digamos, comportamentos éticos. Cabe inspirar-se na ética para vedar comportamentos que não devem ser de todo realizados e para minimizar aqueles comportamentos que, por oferecerem alguma probabilidade de lesarem interesses ou valores fundamentais, devem, por isso, no fundo, estar submetidos a uma série de salvaguardas para evitarem isso. Agora, há obrigações de transparência, há obrigações de avaliações de impacto aos direitos fundamentais, são um conjunto de medidas que o regulamento prevê para que a inteligência artificial seja desenvolvida em conformidade com este princípio, este quadro de valores da União Europeia. Então, eu vou colocar uma questão, vou ser muito breve. Eu chamo-me Isabel Noronha, sou juiz de instrução criminal em Cascais. Concordo aqui com aquilo que o Pedro disse, o Dr. Vaz Pato, evidentemente, quanto à avaliação que se tem que fazer do juiz, não é, do caso concreto, nomeadamente quer dos antecedentes, quer até numa simples aplicação do Instituto da Suspensão Provisória do Processo, porque cada caso é um caso, todas as pessoas são diferentes e ainda bem que assim o é. Mas agora, a minha questão é muito concreta. A propósito daquilo que eu ouvi aqueles que ganharam o Prémio Nobel da Física dizer, que é fácil a manipulação de imagens e da voz, a adulteração. Isto vai dar aso a muita criminalidade, certamente, aos crimes de burla, aos crimes de extorsão. E, curiosamente, ontem estava a falar com uma procuradora lá do tribunal e ela disse que estava com um inquérito que era no âmbito de uma VD, portanto, um processo de violência doméstica, e que, portanto, tinham... Aqui não foi, eles não sabiam muito bem como é que tinha sido feita, mas a imagem da ofendida, portanto, da vítima, não era ela e tinha sido passado como uma acompanhante de luxo. E, portanto, depois estava a ser divulgada nas redes sociais, para a família, para os amigos, etc. E eu comecei a pensar, meu Deus, então agora com a utilização da inteligência artificial, como é que vai ser? E, sobretudo, isto prende-se, penso eu, com a necessidade também de legislação, não é? Legislação a prever estes casos aos crimes tipo, mas vai surgir muito mais. Era um bocadinho isso que eu gostava de colocar à sua consideração. Eu diria duas coisas. Uma primeira é esta. Uma das obrigações, de facto, do regulamento é a de que este tipo de manipulações, ou, se quiser,
A construção de realidades alternativas implica uma obrigação de revelar que são realidades alternativas. Portanto, há uma obrigação de ser verdadeiro. Agora, isto põe-se ao nível do regulamento e as pessoas físicas ou as organizações que realizarem este tipo de falsificação, chamemos assim, designadamente as falsificações profundas, os deepfakes, são obrigadas a dizer que são deepfakes. Mas isto vale o que vale, naturalmente. Ou seja, tal como a lei que diz que as pessoas não podem furtar coisas alheias, mas há pessoas que furtam coisas alheias, não é? E aqui, realmente, eu acho que as burlas continuarão a ser burlas, os atos difamatórios continuarão a ser atos difamatórios. Neste domínio, não tenho a certeza de que seja necessário criar novos tipos penais, não tenho a certeza. Se calhar é, mas não é. Para mim, não é evidente que seja necessário criar novos tipos penais. O problema que está a colocar é que é um problema muito real, que é o problema de distinguir quando é que existe uma falsificação profunda. E a verdade é que a má notícia é que cada vez vai ser mais difícil identificar essa falsificação. Devo dizer o seguinte: quando surgiu o ChatGPT, surgiram logo imensas apps e filtros para detectar conteúdo gerado por inteligência artificial. A própria OpenAI, no ChatGPT, tinha esse filtro e retirou esse filtro. Porquê? Porque a probabilidade de acertar era reduzida. Portanto, um texto gerado por inteligência artificial, há muitos sistemas que dizem que detectam, mas a percentagem de detecção efetiva de texto gerado por inteligência artificial é reduzida. E isto vai ser cada vez pior, porque, é claro, vão ser cada vez melhores os sistemas para detectar textos, imagens, vídeos gerados por inteligência artificial. O problema é que também vão ser cada vez melhores os sistemas para gerar esses conteúdos. Obrigada. Boa noite. Eu gostava que comentasse a minha reflexão, que é no seguinte sentido. Portanto, para mim, parece-me que a IA é mais tarefeira para procurar textos e coisas, né, do que estar a pensar. Enquanto não virmos uma máquina que consiga interpretar as frequências cerebrais e ver o que é que nós estamos a pensar, eu estou convencido que a IA não é assim o perigo que se podia pensar que dominasse os seres humanos. Né? Dá-me a ideia que, enquanto não descobrir o que a gente está a pensar, acho que não faz isso. Eu acho que a IA talvez seja melhor para, por exemplo, para controlar, portanto, o tráfego aéreo, portanto, num avião, que há tempos houve um piloto alemão deprimido que mandou o avião para o chão. Se a IA fosse implementada no avião, vendo que aquilo ia dar mau resultado, impediu-me, por exemplo, quer dizer, portanto, não é questão do tráfego dos comboios, não é? Portanto, eu acho que a IA, ou nas fábricas, para evitar os trabalhos repetitivos, eu acho que a IA tem muito, eu tenho esperança que seja muito positiva, mas não vai dominar a gente, penso eu. Gostava de comentar assim. Obrigado pela sua pergunta. Aquilo que pergunta é relevante, ou seja, de facto há um dos vencedores do Prémio Nobel, o Hinton, saiu em 2023 da Google, onde era obviamente um dos cientistas mais proeminentes, invocando o risco de a inteligência artificial se tornar demasiado poderosa e de poder vir a dominar o mundo. E, portanto, até alguém que é quem tem esse medo. Eu tenho para mim que, de facto, há duas correntes aqui, independentemente da corrente otimista e pessimista, há aqui mais do que isso. Há aquela corrente que entende que o caminho que a tecnologia está a seguir vai conduzir
a uma possibilidade dos sistemas de inteligência artificial, de alguma maneira, se autonomizarem do humano, deixarem de estar ao serviço do homem e, de alguma maneira, submeterem o homem. Portanto, há quem defenda que isto vai acontecer, ou pode acontecer se deixarmos. E há quem, e o Harari parece ser um deles, e há quem entenda que isso não é provável que aconteça. Eu encontro-me neste segundo grupo de pessoas. Portanto, eu acho que, a não ser que aconteça algo que é uma descoberta absolutamente brutal no domínio da investigação, acho que a tecnologia que neste momento existe, as correntes que existem, vão continuar a ser aperfeiçoadas, mas continuam a ser baseadas não na compreensão do mundo, e sim na informação de dados. E isto significa o quê? Significa que a nossa mente consegue ter uma avaliação do mundo que é muito mais do que a soma de dados que nós recolhemos. E é muito mais do que a soma de um processamento que, porventura, alguma vez seja imitado pelas redes neuronais ou por outra via qualquer, daquilo que nós conseguimos fazer. E, portanto, a minha convicção, mas posso estar errado, claro, é de que não nos devemos preocupar com esses cenários catastrofistas. Só uma questão, eu sou completamente leigo, eu nem sabia desse chat GPT e até fui ver aqui no telemóvel. Primeira pergunta, é a única plataforma que existe de inteligência artificial? Não. Existem milhares de plataformas neste momento. Mas esta foi a primeira? Esta foi... Repare, o que se tem passado neste domínio das tecnologias tem sido um bocadinho o seguinte. Quem chega primeiro ganha uma fatia grande do mercado. E aqui, esta empresa, a OpenAI, nem esteve na origem inicial do desenvolvimento destes modelos. A própria Google estava mais avançada inicialmente no desenvolvimento dos modelos. Mas quem de facto conseguiu desenhar o modelo de tal maneira que conseguisse tornar acessível ao público sem criar, digamos, uma reação negativa generalizada, foi a OpenAI através do ChatGPT. Houve outras tentativas que foram até retiradas, quer dizer, outras empresas lançaram com grandes parangonas sistemas que acabaram por não, ou porque alucinavam demasiado, ou porque inventaram de uma forma muito escandalosa. Houve uma experiência em que no próprio dia e no momento da demonstração do sistema, o sistema deu uma resposta absurda. E, portanto, o OpenAI teve, de facto, aqui capacidade para se impor e, portanto, ganhou uma grande fatia de mercado. Mas depois existe o Gemini da Google, existe o Bard, que entretanto também mudou de nome, existe o Grok do Elon Musk, e depois existem múltiplas empresas, microempresas, startups, que utilizam como base os grandes modelos de linguagem das grandes empresas e vão adaptar a usos específicos, etc. Outra questão, faz-me confusão isto, porque há já imensos advogados, penso que até já há, pelo que disse, tribunais específicos para estas situações e arbitragens, mas quer dizer, quem é prejudicado material, pessoal ou socialmente, vai pedir responsabilidades às pessoas que decidiram sobre isso. É isso. Quer dizer, ou já há quem peça responsabilidade, já foi alguma vez condenado a algum destes chats ou por ter sido mal aconselhado? A pergunta também é pertinente e, na verdade, este regulamento de inteligência artificial não abrange as regras de responsabilidade civil por atuação de sistemas de inteligência artificial. Mas a Comissão Europeia apresentou, já em 2022,
2 projetos de diretiva nesta matéria. Um para revisão da diretiva que já existe e que já foi transposta em Portugal, está em vigor, relativamente à responsabilidade por produtos defeituosos, conhecida como responsabilidade do produtor. E essa futura diretiva vai considerar, no fundo, como um produto o software, incluindo o software de inteligência artificial. Portanto, se o produto em si mesmo é defeituoso, poderá haver responsabilidade civil de quem produz, do produtor, no sentido da diretiva. E há uma segunda diretiva proposta também pela Comissão Europeia na mesma ocasião, que vai aplicar-se aos casos em que não é propriamente o sistema de inteligência artificial que é defeituoso, mas é a utilização do sistema de inteligência artificial que produz danos, causa prejuízos. E essa segunda proposta de diretiva traz soluções para um problema que é um problema de facto muito difícil, porque estes sistemas são sistemas muito complexos, nos quais intervêm geralmente muitas pessoas. Não é uma pessoa que constrói um sistema de inteligência artificial, são muitos operadores, digamos assim, que vão desde o desenho do programa ao próprio software, ao modo como ele é alimentado, aos dados que são selecionados, como é que é treinado, como é que é feita a programação, como é que depois é posto em funcionamento. E quem é que é responsável no meio desta cadeia, que pode ser uma cadeia muito, muito extensa? E aqui esta diretiva visa, de alguma maneira, encarar este problema e dar-lhe uma solução um bocadinho mais razoável. Enfim, haveria ainda muitas perguntas. De facto, a inteligência artificial é uma área em que temos todos muito a aprender e continuamente a aprender, dada a evolução de tudo aquilo que fomos vendo. Antes desta sessão, o Dr. Luís Barreto Xavier dizia que é a 5ª conferência que dá esta semana sobre inteligência artificial, em vários domínios, o que mostra o acerto do nosso convite. Ficou evidente no entusiasmo da audiência e enfim, na exposição tão clara que aqui foi feita. Foi uma grande honra ter-te aqui a falar sobre este tema e, por outro lado, enfim, naturalmente agradecer a disponibilidade depois desta semana tão cheia por vir aqui partilhar e ensinar-nos tanto. E, portanto, obrigada ao nosso orador. Este ciclo de conferências tem a próxima sessão no dia 27 de novembro. Vamos falar sobre inteligência artificial nos conflitos internacionais, um tema que também está muito na ordem do dia. E teremos como orador o Padre Afonso Seixas Nunes, que se tem dedicado muito a este tema da inteligência artificial e os sistemas de inteligência artificial nos conflitos internacionais. Será uma sessão apresentada pelo professor José Fontes, creio que também aqui da comunidade da Capela do Rato, e portanto estão naturalmente todos convidados no dia 27 de novembro às 9h30 aqui na Capela do Rato. Depois teremos ainda uma sessão, da qual daremos conta mais à frente, ainda este ano, sobre a inteligência artificial e a saúde, ou a inteligência artificial na medicina, que convocará algumas destas questões que foram hoje também invocadas pelo Dr. Luís Barreto Xavier. Por exemplo, questões relativas à responsabilidade, que ainda agora se suscitava nesta última questão, e, portanto, naturalmente, não temos sessões suficientes para esgotar este tema e o interesse que ele desperta, e por isso resta-me agradecer a presença de todos e, enfim, agradecer ao Padre António Martins mais uma vez a sua disponibilidade e ter acolhido, no fundo, este nosso desejo da Associação dos Juristas Católicos de nos perguntarmos sobre este tema da inteligência artificial, que naturalmente nos convoca a todos como juristas, mas na realidade nos convoca a todos, juristas ou não. Enfim, resta então agradecer a todos e dizer que espero ver toda esta comunidade também na próxima sessão, dia 27 de novembro. Obrigada.